Meu querido amigo, grande senador da República, quem sabe candidato a governador da Bahia. A gente não sabe, só vai saber mais para frente, a gente conhece essa história, mas é uma das grandes figuras da nossa República e tem sido um senador coerente, duro, confiável, não é? Que não tem medo, com toda a educação, com todo o respeito, com todo o conhecimento. Ele é médico, vocês sabiam? Tem gente que diz que não, ele é médico e foi professor universitário da Universidade Federal da Bahia. Mas teve uns aí que disseram, não, os caras não sei nem se ele é médico. Não é? E é um queridíssimo amigo, Otto. Bom dia, rapaz. Bom ver você. Você está bem de novo, fisionomia ótima, corado. E aí, meu amigo, couro comendo nesse Senado Federal. Me conte como vai você. Oi, Mário, obrigado pela oportunidade de voltar ao convívio com você aqui, até pela internet. É uma alegria muito grande. Um abraço para toda a equipe da Metrópole. Não, realmente, ontem nós tivemos pela manhã, na Comissão de Assuntos Econômicos, a votação da BR do Mar, modificando aí essa legislação da navegação de cabotagem. Eu sou lá presidente dessa comissão, e depois fomos para a Comissão Parlamentar de Inquérito ouvir o CGU, o Wagner Rosário. As perguntas que foram formuladas a ele respondia sempre com muita ironia, às vezes não respondia, ele omitia as coisas, o que o Renan perguntava, que outros senadores perguntavam, e no momento que a senadora Simone Tebet mostrou a ele que ele foi omisso, porque ele tinha conhecimento da irregularidade da Precisa, ele tinha conhecimento que a Precisa tinha assinado o contrato em 22 de fevereiro desse ano e que ele só foi começar a investigar em junho desse ano, ou seja, ele deixou as coisas correrem, ter o curso normal daquele processo que ia resultar num prejuízo muito grande para o país. Ele não teve como responder. Ela mostrou os invoices, inclusive o terceiro invoice, que estava adulterado, falsificado. Quando ele viu que não tinha argumento, ele foi muito descortês com a Simone, disse que ela tinha que colocar tudo de novo, ler tudo de novo para ele, e até porque ela estava descontrolada. Então, isso foi uma falta de respeito com a Simone Tebet, ele atuou de forma muito preconceituosa, tivemos que ter uma reação, e a reação foi que ele calasse a boca. Ele não calou a boca, mas ele se portou como um moleque, não como CGU, um ministério que já teve a presença de Valdir Pires, foi CGU, né? Jorge O Age Valdir Pires, também. ex-governador da Bahia, ministro, Jorge Age, Torquato Jardim, e colocaram esse Wagner Rosário, que é aquele áulico que fica agradando o presidente, que não tem mérito para estar no cargo e se manter no cargo com puxa-saquismo. Isso nos deixou muito insatisfeitos, ao ponto de eu ter que ter uma reação para conter a fala errada, misógina que ele fez contra a senadora Simone Tebet. Aliás, nós formamos aqui a CPI, 7 titulares, todos 7 homens, e depois resolvemos colocar na suplência 4 mulheres. A Elisiane Gama, a Soraya, do Mato Grosso do Sul, a Simone Tebet e a Leila do vôlei, que estão dando uma contribuição muito grande à Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, a nossa reação foi exatamente por isso, né? Chegamos ao ponto de mandar que a Polícia Legislativa, e assim foi feito, retirasse ele do ambiente. Ele foi retirado pela Polícia Legislativa do Senado Federal. Otto, aqui tem um ouvinte, João, que diz: Mário só entrevista comunistas. Esse cara de hoje agrediu a médica e está sendo processado. E outros que você não pediu desculpas
a grande cientista, doutora Anise Yamaguchi. Mário, em nenhum momento eu fiz isso. Eu a tratei, eu tenho aqui o vídeo, como Eu sei, doutora, eu acompanhei. senhora e Vossa Senhoria. Apenas eu perguntei coisas da doença que ela não sabia responder. Então, se ela não sabia responder o que eu perguntei, isso é ofensa, realmente eu ofendi. As coisas foram coisas normais de quem conhece a doença, o Covid-19. Jamais fiz isso. Aliás, ela disse que ia entrar com processo. Esse processo andou aqui em Brasília, depois foi para o Supremo Tribunal Federal e foi arquivado por falta de nenhuma prova, porque eu não fiz isso. Eu estava ali como alguém que, sendo senador, tinha o direito de fazer as perguntas para saber o que aconteceu no gabinete paralelo. E o gabinete paralelo, eu respeito muito a posição do ouvinte aí, o gabinete paralelo é o responsável hoje pelo que aconteceu na Prevent Senior, no Hospital Santa Maggiore, que nós vamos ouvir hoje o seu diretor executivo. Mário, esse hospital, atendendo ao presidente da República e coordenado por Nise Yamaguchi, eles administraram hidroxicloroquina e azitromicina em pacientes com a forma grave da doença, com pneumonia virótica, com micotromboembolia, com insuficiência renal. Só para você ter ideia, Mário, dos pacientes que internaram nesse hospital, do gabinete paralelo coordenado por Nise Yamaguchi e por Jair Bolsonaro, o índice de mortes, de letalidade em ambiente hospitalar foi de 39% contra 11% do Einstein, do Sírio-Libanês, do Hospital das Clínicas de São Paulo. Só para você ter ideia, foi essa Nise Yamaguchi que coordenou, num dos vídeos, Mário, que nós vamos mostrar hoje, o Paulo Zanotto, com o Pedro Batista e com a coordenação da Nise Yamaguchi, diz o seguinte: vem cá, nós vamos dar quanto de zinco a esse paciente? Vamos dar o quê? Qual é a dosagem? Aí o Paulo Zanotto disse 220 miligramas. Aí o outro dá uma risada. Pode dar, não tem problema nenhum, não. Agora, o que é o zinco? É uma droga que você usa para contenção de diarreias profusas. Botaram para Covid-19. E a dosagem é de 40 miligramas para adulto, 20 miligramas para criança. Foi essa irresponsabilidade, dentro desses hospitais, no gabinete paralelo, que levou Manaus a ter o maior índice de letalidade de uma capital do mundo. De 410 pacientes infectados, morreram 16 mil pacientes sem oxigênio, sem kit de intubação, tomando hidroxicloroquina e azitromicina, duas drogas ineficazes. Eu nunca fiz absolutamente nada no momento que perguntava a doutora Anice, nenhuma descortesia. Ela não sabia responder, pegava aquelas páginas, ficava procurando onde ela escreveu para dar a resposta e não dava. Eu fiz uma pergunta de vestibular, biologia. Qual é a diferença entre um protozoário e um vírus? Isso cai no vestibular. Qualquer aluno que vai para o vestibular está sabendo o que é isso. Ela disse que era uma grande médica, muito competente, né, oncologista. Perguntei a ela qual foi a manifestação primeira do Covid-19 levando pessoas a óbito. Ela não sabia. Foi em Hong Kong, em 2003, 2004. Quando foi a segunda vez? Não sabia, na Ásia Menor, 2012, 2014. Qual era o grupo que pertencia ao Covid-19? Ela não sabia. As manifestações clínicas da mesma forma. Então, eu não tenho culpa de que ela não tenha estudado a matéria. A gente vai perguntar na tentativa de mostrar que a medicação que serve para protozoário não serve para vírus, que são dois organismos completamente diferentes. Por isso que eu perguntei à doutora Nise Yamaguchi, chamei de doutora, chamei de Vossa Senhoria, a senhora, o tempo inteiro. Não tenho culpa dela ela não ter tido a condição de responder às perguntas que foram formuladas. E não tem condição nenhuma de se levantar essa questão, até porque, numa comissão parlamentar de inquérito, o senador, o deputado, tem o direito de perguntar aquilo que é de interesse para a apuração do crime sanitário que eles cometeram contra a vida das pessoas no Brasil. Crime sanitário esse que está previsto no artigo 268 do Código Penal, e ela, a doutora Anice, vai ser responsabilizada por esse ato dela de estimular a imunidade de rebanho e usar drogas ineficazes. Me diga uma coisa, Otto. Qual a sua avaliação
da participação do presidente Bolsonaro ontem na ONU? Patético, lamentável, deplorável para um país como o nosso. Mas eu fico perguntando, Mário, me perguntando, como é que um homem tão fraco do ponto de vista cultural, que tem falsas crenças, que não tem nem sequer partido hoje, o presidente da República, sem partido político, pode tomar dianteira num país tão maravilhoso, tão majestoso como o Brasil. Não merecia isso. O que ele fez ontem foi uma coisa assim que não deve ser levado em consideração. Ele tem o hábito de mentir, tanto que ele colocou que deu $800, né, para o auxílio emergencial. $800 não foi isso. O máximo que ele deu por mês foi R$ 600. Ele mentiu nesse aspecto. Mentiu contra a devastação criminosa da floresta amazônica e também todo o Pantanal, que hoje está comprometido. A devastação, Mário, do Pantanal, eu que estudo muito isso, essa questão de meio ambiente, e conheço os rios do Pantanal, o Araguaia, o Paraná, o Paraguai, o desmatamento e as queimadas que fizeram no Pantanal, o Pantanal, dentro de 10 anos, vai ser um grande deserto. Pouca água, até porque os rios perderam o calado pelo assoreamento. No momento que você desmata, como foi desmatado agora no governo Bolsonaro, a terra fica descoberta. Quando vem a trovoada forte, leva para dentro da calha do rio a terra, o barro, a areia, e obstrui o canal. O rio Araguaia, aqui em Goiás, aqui perto, ele é um rio hoje que você passa andando, como parte do Rio São Francisco. Por que isso? Porque ele liberou geral para queimar o Pantanal. Aquelas cenas são cenas dramáticas. Eu conheço os senadores aí do Pantanal, o Nelson, a Simone, a Soraya, eles relatam coisas absurdas. Então, ele chegou lá e disse que não tinha desmatamento na Amazônia, no Baixo Xingu. Como não tem, desmatou-se demais. E esse desmatamento vai alterar o clima, não só no Brasil, como também no mundo. Falou das manifestações. A manifestação foi uma tentativa de golpe que ele tentou dar no dia 7 e no dia 8 ele afinou para o ministro Alexandre de Moraes, porque não teve respaldo das instituições, inclusive das Forças Armadas, pelo que ele pretendia fazer com esse espírito que ele tem ditatorial. Então, o discurso dele na ONU, se ele ficasse calado, teria contribuído muito para que o Brasil não pudesse ser levado a esse retrato, que não é o retrato real do país, do desemprego, Mário. Todos os indicadores, que você entende muito bem disso, da economia, estão fragilizados. Você vê o dólar subindo, a bolsa caindo, inclusive com essa questão agora dessa gigante chinesa, que aconteceu, mas havia caindo antes, né? Os juros, o dólar subindo, os juros também subindo, a inflação, o desemprego, a crise sanitária da pandemia do Covid-19, a crise da tarifa de energia elétrica alta, a crise hídrica, e não toma-se providência, não vê um projeto para diminuir o efeito dessas crises todas no Brasil. O único ato que ele faz, e acha que é o ato que é propício para esse momento, não é propício, é condenado, são as motociatas, as reuniões. Como é que vai para os Estados Unidos, para a ONU, e leva o ministro da Saúde contaminado pela doença para pagar esse vexame e ficar lá 14 dias recluso? Isso é uma coisa que não tem precedente na história. Não dá para comparar com nenhum ex-presidente da República. Sim, mas, Otto, esse ministro que ainda vai e faz aquele gesto com o dedo contra manifestantes, quer dizer, a gente virou uma república de subbanana, nem banana mais nós somos. Agora, tem uma coisa aí que eu acho que a gente discorda um pouco, é o seguinte: o papel do presidente do Senado, um rapaz jovem, inteligente, eu acompanho ele desde deputado, mas ele, aqui para nós, está vaselina demais. Quer dizer, no pronunciamento dele ontem,
sobre o que Bolsonaro falou, ele começa a destacar coisas positivas, pelo amor de Deus. Que é isso aí, rapaz? Nós vamos ficar nesse negócio. Lira na Câmara, ele no Senado, pronto, acabou. Vamos ter que engolir Bolsonaro e tomando cuidado para ele não ser reeleito. O que é que você acha disso? Eu acho que eu não vejo virtudes do Bolsonaro e nenhuma consistência, nenhuma política pública que ele tem levado a ONU para destacar aqui no Brasil. Absolutamente nenhuma delas. Ele não tocou nos principais assuntos que chamam a atenção hoje do mundo. Estabilidade política, segurança jurídica, Brasil sendo um país que tem a condição de atrair investimentos. Você está vendo que tem fuga de capitais, até os próprios empresários que estão exportando estão deixando o dólar lá fora, não está internalizando o dólar, e aí o Banco Central toda hora tem que jogar dólar no mercado para conter uma alta muito grande, o que vai impactar na inflação aqui no Brasil, então os produtos que vêm de fora estão relacionados com o dólar. Quase que o Brasil todo está dolarizado. O Pacheco, ele fez uma crítica leve, né, e destacou pontos positivos. Eu não conheço um ponto positivo de que o Bolsonaro tenha levado a ONU no seu discurso patético e cheio de inverdades, né? Ele faltou com a verdade em todos os momentos. Aliás, Mário, nosso Patrício Rui Barbosa, quando fez um artigo destacando os defeitos de um cidadão, de um homem, ele terminava arrematando dizendo o seguinte: ainda por cima mente, porque a mentira é uma coisa que ninguém tem jeito, não tem como trancar a boca de um mentiroso. Ele faz o que ele deseja fazer. E termina sendo o hábito, porque o presidente é reincidente na falta de verdade, nas suas declarações, permanentemente. Quando ele vai dizer, ele tem que corrigir no outro dia, fala que... ele nega que falou, né? Às vezes ele nega que falou, ele fala no dia, depois, não falei isso de jeito nenhum. Certo? Há pouco tempo atrás, ele disse que não tinha falado das vacinas, que não era contra a vacina. Tem 14 vídeos aí, ele dizendo que não vai comprar vacina, que não quer vacina, que a vacina, quem tomasse, virava um jacaré, que a vacina não dá estabilidade, que era uma gripezinha que era embora. Então, ele se acostumou a isso. É quase que um hábito, né? E como tirar esse hábito de um presidente da República que é reincidente nessa falta de verdade com a nação e também agora na ONU, que ele falou. Nesse mês passado, não, nesse mês agora, eu entrevistei Lula. E, inclusive, na entrevista, eu disse que achava que Rui Costa seria e deveria ser um grande senador da República. Lula não gostou, não. Gostou, não, para ele tem outras funções, não sei o que, não gostou. Eu acho que Rui é uma liderança extremamente importante que se firmou pela competência administrativa e pela forma com que ele enfrentou o Covid aqui, inclusive trabalhando com adversários políticos como a Semineto, depois com Bruno Reis. Mas eu senti que Lula não gostou. Por quê? Porque interessa na arrumação aqui na Bahia, né? Jacques Wagner, governador, você vice-governador, não é? Rui fica até o final do mandato dele e João Leão vai para o Senado. Não dê essa risadinha, não. Eu quero que você me diga, você não vai voltar a ser vice-governador de novo, vai? Você começou a estar te ouvindo desde o começo. Você falou no início aí que tinha que ter notícias boas, tinha que ter alegria. Então. Eu começo a rir, você vem me dizendo que eu tenho que parar. Não, mas essa risada sua vale. É bom, ótimo. Muito obrigado. Você está certo.
Mas me responda aí, rapaz. Eu tenho um amigo que só anda muito com muitas dificuldades, né? Aí ele diz sempre: vocês me tiram tudo, menos meu bom humor, minha alegria de viver. Então, eu sou com você, estou sempre trabalhando, mas não dá para ter esse mau humor, porque o mau humor pega, né, Mário? O cara mal-humorado é capaz de contaminar algumas pessoas. Bom, olha, eu tive com o presidente Lula já 2 vezes, uma aqui em Brasília, outra em Salvador. Ele está ainda aguardando os fatos e os enrolados fatos a nível nacional. Certamente, ele, que tem o Partido dos Trabalhadores, aguarda uma aliança com algum partido de centros, de direita, para formalizar a sua chapa. Eu acho que isso tem grandes possibilidades de acontecer pelas conversações, pelas negociações que estão acontecendo. Quanto à situação da Bahia, olha, eu acho que isso vai ser decidido de uma forma mais correta lá no mês de abril, maio, por aí. Como sempre se decide as chapas majoritárias, né? Eu tenho procurado colaborar da melhor forma. O PSD não será obstáculo, nós não vamos colocar nenhum problema para um bom entendimento. No entanto, você falou uma coisa precisa, correta. Eu já fui 2 vezes vice-governador da Bahia. Então. Uma na época do César Borges. Na verdade, eu fui escolhido vice-governador de Luiz Eduardo Magalhães, meu amigo, que foi doloroso. Eu assisti na televisão a notícia que ele foi a óbito. Eu já estava escolhido, ele seria o candidato a governador. Eu seria o vice em 98. Nesse dia, Mário, eu estava, inclusive, operando no Hospital Português. Me deram a notícia, eu estava terminando a cirurgia. Em 98, isso. E como ele faleceu e César estava no governo, eu terminei, ao contrário de ser o vice Luiz Eduardo, passei a ser vice-governador de César Borges, com quem trabalhei, convivi. Em 2002, assumi o governo para fazer a transição. Se elegeu, naquela época, Paulo Soto, Antônio Carlos voltou ao Senado e César Borges também. Você lembra que o senador Antônio Carlos, em 2001, teve que renunciar ao mandato por causa daquela denúncia da violação do painel do Senado Federal. Ele me pediu para que eu fizesse a sucessão, eu fiz, fiquei sem mandato, não teve problema nenhum. E depois passei 6 anos fora da política. Terminei voltando nessa aliança, depois que Antônio Carlos faleceu, com Wagner. E terminamos agora como senador da República. Então, essa é uma situação que, em todos os momentos, eu fui convidado a ser. Eu não andei empurrando porta para que, olha, eu quero ser de qualquer jeito. Vai ser a mesma coisa. Eu, agora, em 2002, vamos ter que sentar e para ver aquilo que o grupo pode resolver em termos de candidato ao governo, de vice-governador e senador. Mas não serei candidato a vice-governador, embora seja um cargo importante, como agora exerce muito bem João Leão. João Leão tem sido um vice-governador que tem ajudado muito o governador Rui Costa. Ele é empreendedor, é trabalhador, ele fez os projetos, ele luta agora mesmo, pouco tempo à frente, aí, vai se inaugurar a ponte de Xique-Xique para Barra do São Francisco, atravessando ali o Rio São Francisco. Antes, no governo Wagner, quando eu fui secretário da Infraestrutura, eu fiz a estrada Xique-Xique-Barra e fiz a ponte do Angico, que é uma ponte que precede essa ponte sobre o Rio São Francisco, e o Leão trabalhou muito por isso. Ele é um trabalhador, uma pessoa que ajuda muito. Claro que cada um de nós tem um estilo, um é mais contido, o outro fala mais um pouco, mas isso é da formação de cada um. Portanto, eu não vejo dificuldades para mantermos a aliança, mas é importante que cada um entenda a sua posição e tenha a verdadeira noção do peso político de cada grupo, né? Do grupo que eu lidero, do PSD, do PP, do PT, dos partidos do PSB, de todos os partidos aliados para ter uma decisão que seja compatível com o grau de militância, de capacidade política que cada um tem. Eu não vou, de maneira nenhuma, rejeitar missão. Eu não faço política por ambição. As coisas acontecem na minha vida. E a missão que me for dada, pode ter certeza que eu vou me esforçar muito para fazer de forma muito bem feita, com muita decisão, no mesmo estilo meu de sempre, né? Quando eu saí do pronto-socorro para a política, eu fui para a política de plantão.
Então, qualquer momento você me liga, você encontra, seja um deputado, seja um prefeito, um vereador, uma pessoa do povo, seja quem for, eu gosto de dar atenção, até porque a atenção é importante. Você sabe que na política não é só o bem material, é também o gesto, né? É aquela frase que eu tinha no meu gabinete quando era o vice do César Borges. Não tem um pão que alimenta, mas tem uma palavra que conforta, que atende, que respeita as pessoas e valoriza as pessoas, até porque a palavra voto vem de devoto, crença, fé. Se você vota num cidadão, ele tem que depois lhe dar a resposta, pelo menos a atenção, pelo menos o gesto, a forma educada de atender qualquer um daqueles que lhe procuram em qualquer ambiente. Muito bem, Otto. Agora você sabe que o presidente do seu partido nacional, Gilberto Kassab, quer porque quer lançar um presidente do Senado como candidato a presidente da República. Mas isso eu acho que não Você interferirá sabe, aqui nas você sabe da alianças. conversa dele, da conversa do Kassab com o Lula? Eu fui, Mário, estar com o Lula na terça-feira. Aí É, o Kassab disse, vai na terça que eu vou na quarta. é. Aí eu estava conversando com o Lula, eu disse, olha, Lula, o Kassab está querendo um candidato do centro aí, do meio, né? Para ser candidato a presidente da República, ele vem aqui amanhã. Aí o Lula disse, não tem problema não. Amanhã eu vou dizer a ele que se ele arrumar um cara que tem mais voto do que eu apoio, sem problema nenhum. Tá, tá bom. Otto Alencar, querido amigo, muito obrigado. Parabéns aí pelo seu trabalho, viu? E eu vou esperar, eu estou esperando esse março, etc., para saber como é que vai ficar essa arrumação, viu? E é bom ver Eu tenho você certeza. bem, sorrindo. Nós precisamos de leveza mesmo, meu amigo, porque a barra tá pesada demais, viu? Tem que Abração, ter. Otto. O sofrimento do povo é grande, mas a gente tem que procurar conviver da melhor forma, com bom humor. Como eu te falei, o bom humor pega. Agora, eu tenho certeza absoluta que eu vou ter esse voto qualificado aí do meu amigo Mário Kerr, seja para senador, para outro cargo, qualquer, quem sabe, né? Vou aguardar isso aí. Do Abraão também, um homem muito forte lá em Dias d'Ávila, em Jiquié. Se eu conheço as forças aí, eu vou decolar. Com certeza. Um abração, Otto.